bom dia. Hoje, a USE 8 realiza mais uma etapa dos projetos pensados para esse ano de 2020, que finaliza agora em dia 14, né, nosso período letivo. E a nossa grande preocupação com o ensino médio fez com que este projeto encerrasse as nossas atividades também. Estamos próximos da data do Enem e o compromisso das escolas da USE 8 com este momento fez esse momento se tornar realidade. Momento de estudo, de participação, de integração e a valorização dos nossos excelentes profissionais para este momento. A valorização do nosso professor, do nosso aluno, para que esse aluno consiga chegar a essa etapa com mais segurança. Então, hoje, a USE 8, por meio desse projeto, nos proporcionou a gente discutir essa etapa tão importante do ensino, o ensino médio. E o grande objetivo deste projeto, né, desse projeto que foi intitulado Aulão Online USE 8, que é apresentar, debater as habilidades e competências trabalhadas no Enem e nas diferentes áreas de conhecimento. Uma etapa extremamente importante na vida dos nossos jovens, que, neste momento, a gente abraçou a ideia e concretiza nesta live, para que o conhecimento chegue a cada aluno nosso. E esse momento de importância para a gente é uma continuidade e um fortalecimento para o ano de 2021. O estudo híbrido fará parte desse processo dentro das nossas escolas. E essa ferramenta que hoje nós utilizamos, ela também já faz parte das nossas discussões, dos nossos debates, para que a qualidade das nossas aulas, a qualidade deste ensino, passe para 2021. Que a gente possa ter abstraído em 2020, em cima das nossas dificuldades, o que a gente vai levar de melhor para o ano de 2021. Então, hoje é um exercício também para os novos momentos. E eu quero, a partir de agora, agradecer a essa equipe que sonhou e está realizando com a gente este momento. Nós temos 3 escolas que trabalham exclusivamente com o ensino médio, que é o Pedro Amazonas Pedroso, o Albanise Oliveira e os Visconde Souza Franco, que oferta o tempo integral. Então, desta forma, essas escolas que vivenciam exclusivamente o ensino médio subsidiaram com mais fortalecimento este momento. Então, a gente já deixa esse agradecimento. Porém, na USE 8 nós temos outras escolas que também ofertam ensino médio de forma compartilhada. E a cada momento a gente pensa e planeja junto como esse ensino médio deve permear o processo educacional na USE 8. E trazemos, nesse momento, né, uma equipe extremamente maravilhosa e gostaria de apresentá-los para vocês, que é o professor Kleber Leite, da Escola Albanise de Oliveira. O professor, ele é bacharel e licenciado em História pela UFPA, especialista em Educação e Cultura Afro-Brasileira pela UFES, mestre em Educação, Cultura e Saberes pela UEP. A experiência do professor vai permear essa nossa discussão. É um professor da rede estadual, também da rede privada, mas é um professor que a gente tem orgulho de estar conosco neste momento. Também nesse debate teremos o professor Sérgio Saraiva, da Escola Visconde Souza Franco, formado, ele é bacharel e licenciado em Geografia e mestre em Geografia pela UFPA. Além do prazer de estar conosco aqui, a satisfação também de ter sido colega desse professor pelos espaços escolares que a gente já vivenciou. Então, o professor traz uma experiência muito grande na rede e é coordenador de pós-graduação do curso de Geografia da FIBRA.
Ele não colocou no currículo dele, mas ele, para a gente aqui, ele tem um protagonismo juvenil muito importante com nossos jovens lá na Escola Visconde de Souza Franco. Tem a música também, a musicalidade, nesse campo tão importante. E temos também hoje conosco o professor João de Barros, da Escola Pedro Amazonas Pedroso, professor e é sociólogo, especialista em estudos culturais, uma experiência rica na rede estadual e privada do nosso ensino. Então, hoje vocês estão com grandes representantes das nossas escolas exclusivas do ensino médio, e eu tenho certeza que o nosso momento será de construção e, acima de tudo, de fortalecimento para o grande dia da realização da prova do Enem. É com vocês, meus amigos, que segue agora a nossa live. Muito obrigada. Muito bom dia. Gostaríamos de agradecer as palavras da gestora da USE 8, professora Giovânia, a oportunidade que está sendo dada nesse momento aos alunos da nossa USE de ter, nessa reta final do Enem, algumas orientações dos conteúdos já trabalhados em sala de aula, já explicado para eles, mesmo através da forma remota, mas foi com muito esforço e muito carinho que nós conseguimos levar os nossos alunos a um ensino-aprendizagem para o exercício do Enem 2020. E também gostaria de agradecer nesse momento o convite que nos foi feito pelas especialistas Mércia e Sabrina, o técnico do TI que está conosco, o Rafael, que está dando esse suporte, veio para cá cedido pelo CETAI para que a gente possa estar fazendo essa live maravilhosa com vocês, e com toda certeza as nossas escolas da USE 8, né? Um abraço especial à Escola Albanísia, ao nosso diretor Theo, e a todos aqueles diretores e professores envolvidos na USE 8 nesse trabalho de extrema relevância, que é dar ao nosso aluno, nesse momento, uma palavra amiga e relembrar alguns temas que estarão presentes nessa prova do Enem de 2020. É o grande desafio que nós teremos aí para poder fazer esse trabalho. Eu tenho comigo aqui um companheiro de longas datas, né, professor Sérgio de Geografia, que vai estar partilhando comigo nesse momento. O professor João de Barros, nesse momento, teve um contratempo, deve entrar conosco no decorrer da live, mas o professor Sérgio está aí para dar o seu bom dia, esse acolhimento aos nossos alunos que estão nos assistindo nesse momento. Meu amigo Sérgio, um bom dia para você, suas primeiras palavras aqui para esse momento importantíssimo na nossa USE de hoje. Sérgio, só ligar o áudio, amigo. Bom dia, professor Kleber. Bom dia, professora Giovânia. Bom dia aos demais profissionais, técnicos envolvidos nesse trabalho maravilhoso promovido pela USE 8. Queria aqui fazer um agradecimento especial à equipe de professores do Colégio Visconde de Souza Franco, na pessoa da nossa diretora, a professora Marilena, e aos nossos alunos da USE 8, de todo o estado, que eventualmente estejam participando desse momento, em especial os meus alunos da Escola Visconde de Souza Franco. Saibam que a gente acredita no trabalho sério, no trabalho que é feito com afinco durante o ano inteiro, e que este momento hoje é um momento de relembrar, de falar de alguns detalhes, de chamar atenção para alguns itens importantes, mas a gente acredita que o trabalho sério, o trabalho feito com cuidado o ano inteiro, vai trazer, vai levar cada um de vocês a alcançar os seus objetivos. Estamos aqui para contribuir da melhor maneira, esperamos que esse momento seja um momento proveitoso para todos. Muito bem. Dando continuidade a esse momento, vamos fazer agora o compartilhamento de tela para que nós possamos estar dialogando com vocês sobre as pertinências na área de humanas do Enem 2020.
Pronto. Estamos aí com compartilhamento de tela, então aqui nós começamos a nossa apresentação. Como falei para vocês, o objetivo do nosso aulão é justamente apresentar para vocês a grande relevância de uma prova como a do Enem, que é baseada em competências e habilidades. E quando falamos de competência e habilidade, vale ressaltar que é justamente dentro da perspectiva de competência e habilidade que nós vamos estar discutindo alguns itens na nossa aula de hoje. Então, quando você fala de competência e habilidade, você fala de Enem, e vocês foram muito bem orientados pelos seus educadores durante todo o ensino médio, o objetivo fundamental é justamente ter a capacidade de dominar algumas habilidades. Entre essas habilidades, nós temos a habilidade do raciocínio, a da análise, a da interpretação e a da inferência. Tá? E elas estão dentro de 5 grandes competências. Competência de dominar a linguagem, linguagem essa que está presente de diversas formas, não só a linguagem formal, como nós conhecemos, a escrita, mas também através de imagens. A linguagem também da matemática, tá? A linguagem nas ciências naturais, né? Conhecer os fenômenos, conhecer os processos de transformação. Na nossa área de ciências humanas, a gente vai discutir, por exemplo, os movimentos sociais, que é um grande fenômeno de transformação da sociedade. Enfrentar a situação problema, é importante ressaltar ao nosso aluno que todos os itens do Enem são elaborados a partir de situações problemas. Essas situações problemas, elas se fazem presentes no nosso dia a dia. Então, o Enem é uma leitura da nossa realidade. Claro que ela é pautada dentro de uma perspectiva curricular, na área de humanas, especificamente tá, nos seus componentes curriculares, geografia, sociologia, filosofia e história, apresentando os fenômenos que ocorreram no passado. Mas é a partir do presente que ela faz essa análise. Tá? Então, é importante que o aluno esteja sempre atualizado, com boas leituras, tá? Assistindo documentários, assistindo vídeos na internet, para que ele possa entender os itens como eles são apresentados. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho isso em cada um dos itens que a gente vai estar mostrando. Eu vou sempre estar ressaltando, olha, essa é uma situação problema, tá certo? Também é necessário, tá, construir argumentação. Muitas vezes você observa que é só na redação que eu preciso saber argumentar. Não, você precisa também saber argumentar em humanas. Você sabe que humanas é uma grande parceira na redação. Não é? Você tem aí uma dobradinha fantástica na hora da elaboração dos seus argumentos, ao escrever a sua boa redação. É necessário que você tenha uma boa leitura, um bom entendimento, tá, dos conceitos históricos, geográficos, filosóficos, sociológicos. Tá? Então é importante isso. Além do mais, elaborar propostas de solução. Afinal de contas, a educação ela é oferecida ao aluno e após o momento em que ele tem a aprendizagem, ele vai colocar em prática na vida dele. Tá? Até porque o grande objetivo, o norteador, é também formar bons cidadãos, né? Cidadãos que sejam participativos, ativos na sociedade, politicamente ativos. Então, essa realidade, ela se faz presente na prova do Enem e ela aparece através dos itens que são apresentados a vocês no processo avaliativo. Falando especificamente em humanas, tá? Nós olhamos aqui as maiores as competências e como é que elas são cobradas e distribuídas na prova. Tá? Então, nós temos aí 6 competências de humanas. Dessas 6 competências, nascem 30 habilidades. Né? Cada área do conhecimento tem as suas competências e habilidades específicas. Em humanas, nós temos aí 6 competências. E na distribuição da prova, tá, segundo alguns dados estatísticos realizados nas 3 últimas edições do Enem, nós temos o aparecimento de itens, 20% da competência 1, nós temos aí a competência 2 com 18%, 19% da competência 3, 14% da competência 4, tá? E 14% da competência 5 e mais 15% da competência 6. Não é? E aí você fala assim, professor, mas como é que isso, tá? Como é que eu vou identificar isso na prova? Não é? E aí eu vou lembrar para vocês, juntamente com o professor Sérgio e com o professor João de Barros, como é que essas competências elas aparecem, tá? Como é que eu preciso estar exercitando a habilidade?
né, para que eu possa encontrar o gabarito correto para aquele item. E é esse o nosso objetivo. Então, nesta manhã, tá, nesse intervalo de tempo que não é tão longo, nós vamos ser extremamente objetivos, para que a gente possa mostrar para vocês, em 10 itens do Enem, como encontrar o gabarito, tendo por base o entendimento e a compreensão das suas habilidades. Tá certo? Não é isso, professor Sérgio? Dessa maneira que a gente vai tentar ajudá-los, você pode dar uma contribuição aí falando de competência e habilidades, mestre? Pode falar, Sérgio. É isso mesmo, professor. A gente percebe que na prova de humanas, né, as competências estão bem distribuídas. Né? Há uma proporcionalidade na distribuição das competências na prova de humanas. Né? É basicamente o aluno ter, né, em mãos o conhecimento e saber o que fazer com este conhecimento e com essa informação. Lembrando que parte do conhecimento que o aluno precisa para identificar, né, a alternativa que melhor explica o item, vem, né, da própria alternativa. Está presente nos enunciados, está presente nas ilustrações. Então, esse exercício é um exercício fundamental na hora da sua prova, para que você consiga aliar essa percepção da leitura da prova objetiva com as competências e habilidades que você desenvolveu ao longo do ano com os seus professores trabalhando em sala de aula. Né? E especificamente esse ano trabalhando remotamente, assistindo às videoaulas, né, que o nosso governo ofertou pela TV Cultura, e, né, as aulas ofertadas por alguns profissionais que trabalharam diretamente com vocês nas escolas de vocês. Então, essa possibilidade, né, de identificar as nuances de cada item vem dessas competências, dessas habilidades que foram desenvolvidas nesse processo. Como bem falou o professor Cléber, nós vamos lembrar de alguns detalhes para auxiliá-los a irem buscar, né, na memória isso que vocês trabalharam. Muito bem. Dando continuidade, nós vamos então à análise do primeiro item. Não é? Quando a gente fala de item, é a antiga questão, né, apresentada nos vestibulares. Nesse item, nós temos esse item da competência de área 1. A competência de área 1 diz que é necessário compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Esse item tem 5 habilidades. Dentro dessas habilidades, nós temos a de analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Muito bem. O item, ele nos apresenta 2 imagens. Primeiro, ele apresenta uma pintura retratando a figura de Dom Pedro I, chegando no Rio de Janeiro para anunciar a proclamação da independência do Brasil. É uma tela, tá, do francês Maurras, onde ele apresenta, tá, observem muito bem, tá, o que o professor Sérgio acabou de falar. O item, ele te leva ao gabarito, ele te leva a uma assertiva. Então, o item, ele mostra para você, nesse momento aí, uma população ovacionando a chegada de Dom Pedro, destacando como um grande líder brasileiro que vai proclamar a independência do nosso país, livrando o país, então, do jugo do escravismo português colonialista. E nós temos aí crianças, mulheres, homens simples do povo, mas também temos alguns oficiais da guarda, algumas pessoas que caracterizam com uma veste nobre. Então, ele aparece como um estadista, tá? Mas com um caráter extremamente popular. Abaixo, lembrando que esta é uma pintura. A pintura nos traz a ideia do idealismo. É uma ideia, não é? E aí nós temos uma fotografia. A fotografia retrata a figura de Dom Pedro II. E aí eu tenho algo real. Nós temos um homem que está sentado em uma cadeira, muito bem posto, né, com uma veste, tá, convencional, tá, para a época, tá? Porém, não é uma veste de gala, não é uma veste vinculada a um político, tá, imperialista. É um homem que está centrado com um olhar extremamente focado. Né? É uma pintura
que retrata a realidade de um estadista. Vejam que ele está bem centralizado, muito bem posto. E aí, o item apresenta para nós o enunciado, que diz o seguinte: as imagens que retratam Dom Pedro I e Dom Pedro II procuram transmitir determinadas representações políticas acerca dos dois monarcas e seus contextos de atuação. A ideia de cada uma imagem evoca respectivamente. Vejam bem, quando o enunciado ele deve ser muito bem lido para que você não cometa nenhum equívoco e marcar uma alternativa que não seja o gabarito, correto? Vejam que na apresentação dos itens aqui, no caso das alternativas, nós teremos 4 distratores. Eles estão presentes justamente para tentar te levar ao equívoco, se você não soube fazer a leitura e a interpretação da questão. Mas você tem um gabarito que vai te apresentar o que é o certo dentro dessa leitura. Não é? Então, quando você olha as alternativas que estão sendo apresentadas, respectivamente, a imagem 1, na alternativa A, diz que fala de habilidade militar. Eu não tenho destaque de habilidade militar nesse momento, não é? No entanto, a alternativa B já me traz a ideia de liderança popular. E aí é muito mais interessante eu olhar essa questão como gabarito correto, porque a liderança ela se faz presente na pintura, onde você rapidamente fez essa análise. Tá? Então, entre as alternativas que nós temos aí, eu não encontro no item C instabilidade política, ela não me mostra na pintura. Também não me mostra isolamento político, porque há várias pessoas no entorno. Assim como o nacionalismo exacerbado. Não há uma bandeira, não há um destaque de pessoas aí com camisas do Brasil nesse momento. Né? Então, eu já consigo perceber uma linearidade nas alternativas e vejo claramente o que vai ser o gabarito, a liderança popular. E aí eu olho, respectivamente, a fotografia, que me traz no item B a estabilidade política. Não é? Então, eu olho o gabarito e vou dizer assim, bem, agora eu tenho o gabarito correto, a alternativa correta, que é a letra B. Aqui é um detalhe interessante que eu gostaria de chamar o professor Sérgio para me ajudar nesse item, que é a questão da paisagem. Né? O cenário, ele ajuda o aluno a compreender e acertar a resposta, o gabarito correto. Né, professor Sérgio? Você concorda que a imagem ajudou bastante aí na questão da paisagem? Sem dúvida. Né? A análise geográfica, né, ela perpassa, né, por um elemento fundamental, que é a análise da paisagem. A análise da paisagem ela vai partir, né, de um recorte, de um momento histórico, de uma determinada espacialidade, mas ela vai também trazer, né, a influência daquele que observa. Milton Santos diz que a paisagem é tudo que você percebe de onde você está. E quando ele se refere ao que você percebe de onde você está, ele não está se referindo ao local físico, à posição que você está, mas à sua visão de mundo. Então, a pintura, né, que ilustra o item, né, e a fotografia, elas não apresentam elementos que induzam o aluno a marcar a habilidade militar com segurança. Pode ser que a presença da montaria, do animal, ou mesmo, né, da lança, da bandeira, isso suscite no aluno essa possibilidade. E aí o aluno precisa, então, procurar na própria ilustração, ou seja, na própria paisagem, naquele recorte, outros elementos que possam ajudá-lo a consolidar essa assertiva. Né? E aí você vai perceber a presença de mulheres, de crianças, né, que não estão portando armas, que não estão portando elementos que né, fechem essa ideia de destaque para algo militar. Então, por eliminação, né, dos distratores, a gente chegaria com tranquilidade à assertiva B. Né? A gente
percebe que é um item relativamente fácil, né, uma questão que não é tão complexa, se o aluno estiver atento e tiver condições de fazer essa análise da paisagem. Como bem apresentou o professor Kleber. Muito bem, obrigado, professor Sérgio. É interessante ressaltar, meninos, que vocês são avaliados pelo sistema de TRI. Não é? Então, nós temos, numa prova do Enem, nas 45 questões de humanas, nós temos questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Tá? E o que vai classificar o nível é justamente a quantidade de habilidades que se fazem presentes em um item, tá certo? Então, é importante que a gente possa estar exercitando. E aqui, uma das habilidades é justamente o quê? Tá? Observar, né? Observar e analisar. Mas vamos ao próximo item para que a gente continue esse nosso bate-papo. O próximo item, observem que ele está também ligado à competência 1, porém com a habilidade 3 presente. E aí ele fala da associação. Tá? É necessário associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Vocês lembram que eu falei para vocês da importância que nós temos que ter do entendimento da situação-problema, tá? do entendimento, tá? Do momento no qual nós estamos vivenciando? Observem essa questão. Ela diz assim, pecado nefando. Essa era uma expressão corretamente utilizada pelos inquisidores para a sodomia. Nefandos, o que não pode ser dito. A Assembleia do Clérigo, reunida em Salvador em 1707, considerou a sodomia tão péssimo e horrenda crime, tão contrário à lei da natureza, que era indigno de ser nomeado. E por isso mesmo, nefando. Vejam que é um texto de História da Vida Privada, da professora Laura de Mello e Souza, onde ela apresenta, tá, um estudo da Inquisição no Brasil, que perseguia os homossexuais. E aí, vejam que a questão ela ainda continua com o enredo. O número de homossexuais assassinados no Brasil bateu o recorde histórico em 2009. De acordo com o relatório anual de assassinato de homossexuais, LGBT, lésbica, gays, bissexuais e travestis. Nesse ano, foram registradas 195 mortes por motivação homofóbica em nosso país. Então, eu tenho aí um segundo texto que foi tirado do Além da Notícia, um jornal online, correto? E aí vem o enunciado. Vejam lá, a homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual do outro, e muitas vezes expressa-se sobre a forma de comportamentos violentos. Os textos indicam que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no país estão associadas. Nesse momento, você para fazer uma breve análise do item. Ele te deu 2 textos e você faz uma associação e percebe, tanto no texto 1 quanto no texto 2, uma perseguição ao grupo de homossexuais, que é uma minoria que no Brasil sofre, tá, perseguições de diversas maneiras. Tá? Nós podemos perceber, e aí eu quero a contribuição agora da fala do meu amigo Sérgio. Sérgio, essa realidade, tá, que é apresentada aqui em 2009, essa realidade, ela ainda se faz presente em 2020, Sérgio? De fato, né, quando os instrumentos, né, de opressão, sejam eles instrumentos ligados à lógica econômica, sejam eles instrumentos ligados às entidades representativas de classe, né, quando eles se intensificam e produzem discordâncias, os movimentos sociais se agitam. Né? Então, o que a gente percebe hoje é que este fato, né, destacado no item, né, a necessidade de se organizar um movimento social que combata, né, a homofobia, ele nos dias atuais ele está muito presente, continua muito presente. 10 anos
após a fonte da notícia, ele continua muito presente. Ou seja, os mecanismos que produzem o fato mencionado no item ainda se fazem presente com maior intensidade. Então, os movimentos sociais, né, que se articulam a partir desse contexto ganham destaque. A gente observa na mídia, a gente observa em todos os níveis de mídia, na mídia escrita, na mídia televisionada, que, né, e mesmo pela internet, que há uma crescente organização de vários segmentos dos movimentos sociais. E, né, o movimento LGBTQI+, é um movimento que também ganha, né, espaço, ganha força na contemporaneidade. Então, se esse movimento ganha força, é porque os elementos que deram origem a esse movimento continuam presentes de maneira muito intensa. Muito bem. E aí, nós vamos perceber as alternativas presentes, né? Vejam que as alternativas, elas falam a respeito, tá, da questão social, da questão política. Então, quando você associa dois textos, é importante fazer uma leitura minuciosa das alternativas. Eu começo pela letra E, né, que diz assim: há uma política eugênica desenvolvida pelo Estado. Lembrando aí o conceito da palavra eugenia. Eugenia trata de uma sociedade dos melhores, dos perfeitos, né? Uma sociedade onde tudo seria, tá, perfeitamente correto. E a gente vai lembrar um pouquinho desse conceito associando aos espartanos, lá na antiguidade, quando a sociedade militarista espartana perseguia e combatia deficientes físicos, né? Pessoas que não tinham habilidades, principalmente homens, habilidades militares naquela época. Tá? Não é o caso nesse momento, dentro da justificativa que ele apresenta no decorrer do item, né? da alternativa. Letra D diz: há um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por formas recorrentes de tabus e intolerância. É um item interessante, né? Interessante falar da questão do corpo, mas ele está falando aí de uma categoria social, está falando, tá, de um grupo social, não é? Não diretamente do corpo que ele está ressaltando, correto? Mas de uma orientação. Então, é considerado o item D um distrator. No item C diz assim: a Constituição de 88, que exclui do tecido social os homossexuais, além... Opa, para aí, não há uma exclusão na Constituição. Nós temos uma Constituição, tá, extremamente cidadã, que dá a todo brasileiro direitos iguais, né? Vamos lembrar do artigo 5º da Constituição brasileira, que diz que todos são iguais perante a lei. Então, é um outro distrator. A alternativa B diz: da falência da democracia no país, que torna impeditiva a divulgação de estatísticas relacionadas à violência contra homossexuais. Veja bem, estatística de divulgação existe, tá? Então, é um outro distrator, correto? E aí nós temos a alternativa A, que diz o seguinte: a baixa representatividade política de grupos organizados que defendem os direitos de cidadania aos homossexuais. Isso é um fato. Apesar de nós termos uma democracia hoje já mais participativa, o número de pessoas, tá, do movimento LGBT, tá, de negros, presente na política, tá, social brasileira, né, dentro das esferas, tá, do legislativo e do executivo, ainda é muito baixa. Tá? Então, esse é o gabarito da questão, tá certo? Esse é o gabarito da questão. Então, como o professor Sérgio, é interessante que a gente faça uma leitura, né, sempre para poder chegar à resposta correta a partir de interpretação. Vejam aí que, quando você consegue fazer uma comparação, fica muito mais fácil. Lembrando, meninos, que aqui o nosso objetivo é dar dicas para vocês de como encontrar no item a habilidade, tá? A habilidade. Porque o que é interessante, tá? O Enem é um processo de avaliação extremamente moderno. Diferente dos vestibulares, quando eu fiz, quando o professor Sérgio fez, e aí o professor ia falar: olha, eu vou te dar uma dica, né? E vai cair
tá? O conteúdo tal. O Enem não trabalha dentro dessa perspectiva, tá? Todas as habilidades, elas se fazem presentes na prova do Enem. Então, o objetivo é encontrar as habilidades, tá? Os objetos do conhecimento que irão cair, eles são aleatórios. E o que é importante? A gente tem uma compreensão desses objetos do conhecimento, a gente tem um estudo prévio deles, mas o fundamental é que a gente domine as habilidades. E aí vamos para a terceira questão, que está ligada à competência de área 1, mas com a habilidade 5, que diz o seguinte: identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Lembrando, meus queridos alunos, que estes itens, eles são muito comuns na prova do Enem. Itens que falam de patrimônio cultural, de patrimônio natural, eles vira e mexe, se apresentam nas edições. Nas 5 últimas edições, foram dos itens mais presentes nas provas. Então, muito dificilmente você vai deixar de ver um item como esse. Tá? Então, você vai encontrar nessa nossa edição de 2020, tá? Domingo agora, possivelmente 2 ou mais itens que falam de patrimônio cultural. Vejam o texto, e aí é importante a leitura do texto. No dia 1º de julho de 2012, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a primeira do mundo a receber o título da Unesco de Patrimônio Mundial como paisagem cultural. Paisagem cultural, grifa isso aí. Eu vou já pedir para o professor Sérgio me ajudar. A candidatura apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, foi aprovada durante a 36ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial. O presidente do IPHAN explicou que a paisagem carioca é a imagem mais explícita do que podemos chamar de civilização brasileira, com sua originalidade, desafios, contradições e possibilidades. A partir de agora, os locais da cidade, valorizados com o título da Unesco, serão alvo de ações integradas, visando a preservação da sua paisagem cultural. O reconhecimento da paisagem em questão como patrimônio mundial deriva. Antes de nós falarmos das alternativas presentes, eu gostaria de ouvir do nosso amigo professor Sérgio. Professor, o que se constitui um patrimônio natural, professor? Hoje estamos comemorando em Belém, a nossa cidade está em festa, são 405 anos, parabéns à nossa Belém morena do Grão-Pará. Professor Sérgio, nós temos aqui na nossa região uma paisagem cultural, professor? De fato, professor Kleber, é bem lembrado, o conceito de paisagem, né, cultural, ele vai ao encontro daquilo que nós apresentamos, né, na discussão de um item anterior, né, que é esse recorte de uma determinada espacialidade. Por exemplo, né, eu tenho, se você pegar uma fábrica do século XIX, do início do século XIX, né, os elementos presentes nesta fábrica e as práticas que eram desenvolvidas dentro desta fábrica vão ilustrar uma paisagem cultural do século XIX. Tá? Se você pega, por exemplo, uma grande empresa hoje, vamos dar um outro exemplo, o Google, por exemplo. Tá? Se você se dirige à sede do Google, você vai encontrar elementos e práticas que são diferentes de uma grande empresa ou de um espaço de uma grande empresa lá no século XIX. Portanto, eu tenho paisagens culturais diferentes. Tá? Exemplificando numa esfera mais local, como bem mencionou o caro colega Kleber, né? A gente tem aí, por exemplo, né, como grandes ícones da paisagem cultural de Belém, né, a Feira do Ver-o-Peso, por exemplo. Né? Não são em todas as cidades do Brasil que você vai encontrar esse tipo de dispositivo, nem tampouco no local em que ele se encontra, que é nas margens do rio. Tá? Então, isso é uma singularidade, isso é uma particularidade que é própria do espaço
e, portanto, da cultura da cidade de Belém. E aí isso constrói a ideia de paisagem cultural, um elemento que é próprio de uma determinada temporalidade e que marca práticas sociais. Né? Isso é a ideia de paisagem cultural. Então, relacionado a esse item, tá? Ele vai fazer referência a elementos da paisagem, né, que marcam as práticas sociais num determinado recorte temporal. Isso é a paisagem cultural. Muito bem. Então, o professor Sérgio já nos ajudou na resolução deste item. E a partir dessa excelente explicação, nós temos aí como a resposta correta, não é? A letra E. A relação sociedade e natureza de caráter singular. Não é isso? Então, vamos para o próximo item a ser analisado. E aí, meus queridos alunos, que tal? Estão gostando? Mandem suas mensagens, tá? Estamos aqui para ajudá-los. De repente, nesse nosso diálogo surge uma dúvida e você quer uma dúvida, né? Pessoa, estou querendo solucionar essa dúvida a partir desse item. Pode falar. Utilize nosso chat. Tá? Nós temos aqui o professor Rafael que está conosco, dando esse suporte no TI para encaminhar essa dúvida. E no finalzinho eu vou comentar justamente com o professor Sérgio as dúvidas de vocês, tá? Então, estamos aqui antenados. Agradeço aí a participação dos nossos alunos que já estão mandando comentários para nós. Bem, neste próximo item, nós temos ele já da competência 2, tá? Nós vamos navegar pelas 6 competências do Enem. Aqui eu estou na competência 2 com a habilidade 6, que diz o seguinte: interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos, não é? Lembrando que em história, arte, nós temos aí aquele estudo de interpretação de imagem, não é? Fotografia, telas e pinturas, mas é na geografia que há uma grande análise dentro da perspectiva cartográfica, né? Os nossos professores de geografia, tá, com muito esmero, fazem um trabalho maravilhoso, tá, tentando fazer uma interpretação de mapas, a interpretação, tá, da questão dos próprios fusos horários, né? Tem uma parte da geografia que é fantástica, que é necessário cálculo. O professor Sérgio vai falar um pouquinho sobre isso, né, que é a geografia física. Mas essas leituras, elas são importantes. Lembra que eu falei para vocês que uma das grandes competências aqui é necessário que o aluno saiba fazer leitura. E leitura de imagem é fundamental. E é muito comum encontrar no Enem itens com charges, itens que apresentam imagens para serem interpretadas, como essa. Observem nessa charge aí, um empresário de um lado e um operário do outro. O empresário então fala, né, empresários e trabalhadores precisam unir forças contra esse pacote fiscal. Então, é uma crítica contra o pacote fiscal do governo. E aí o operário diz assim, ok, mas quem vai ficar com a margem de lucro? Não é? É uma interrogação. Na charge, a tentativa de unir forças para se opor a uma tarifação é frustrada, pois o modo de produção é... Professor Sérgio, ao observar um item como esse, o aluno tem condições de identificar modo de produção, professor? Perfeito, professor Kleber. É importante, né, ao tentar identificar o item correto, a alternativa correta, né, em itens que tenham representações gráficas e cartográficas, que o aluno atente para determinados aspectos que são importantes. Né? No caso da charge, isso é menos relevante, mas no caso dos mapas, né, eu tenho um título, eu tenho a periodização e tenho o fenômeno que é representado naquele mapa. Então, são elementos presentes nas representações que vão auxiliar o aluno a encontrar a assertiva que melhor explica aquele item. No caso específico que está sendo discutido agora, né, a gente consegue perceber que, mesmo não tendo título, né, mesmo não tendo uma periodização específica na ilustração, na charge, a gente percebe pelo elemento presente na veste dos dois personagens
que a gente consegue periodicizar, né, essa charge, ou fazer uma aproximação de a que tempo ela se refere. Né, e a gente consegue perceber que é um tempo histórico contemporâneo. Eu tenho um indivíduo com gravata e tenho um indivíduo com capacete. Tá? Em se tratando de modo de produção, associando a temática que é proposta na questão, que é o modo de produção, com os elementos que estão presentes na ilustração, a gente consegue perceber, né, que esse item trata de um momento contemporâneo. Né? E aí a gente vai conseguir eliminar os distratores com muita tranquilidade, se a gente consegue perceber esse elemento, né, visual, que é muito latente, que é muito presente nesse item, que é como eu chamei a atenção de vocês, o capacete em um dos personagens e a gravata, né, no outro personagem, no empresário. E aí isso nos leva a conseguir eliminar com muita tranquilidade os distratores. Por exemplo, né, eu não poderia jamais dizer que essa ilustração se refere ao período feudal, porque eu não tenho ícones nessa ilustração que me permitam dizer isto. Né, eu não tenho nada que faça referência ao espaço agrário, não aparece uma propriedade, uma plantação, né, não aparece nenhuma estrutura que remeta a essa temporalidade. Tá? Nem tampouco a alternativa B, que fala de um modo de produção primitivo. Tá? O item D, eu poderia descartar também, tá? Porque as vestes, os elementos que são apresentados no ícone, né, e o item pede para levar em consideração, para tê-lo como referência, não dão base para que eu associe a lógica socialista. Tá? Então, restaria apenas o item C, tá? Que é o modo de produção capitalista que tem como objetivo o lucro nas relações sociais de produção, que é justamente o elemento mencionado por um dos personagens, né, ilustrados lá na charge. Né? Ele fala, tudo bem, e aí, nós vamos dividir as tarefas, mas quem vai ficar, né, com o lucro? Então, o item, a alternativa C, faz referência direta ao elemento presente no texto. Tá? Então, como a habilidade é de identificar, então eu tenho que prestar atenção aos detalhes que estão presentes na ilustração, no texto apresentado. Sr. Kleber, eu acho que o seu microfone está desligado. Pronto, obrigado, Sérgio. Então, aí é aquela questão que foi muito bem comentado, o professor Sérgio já definiu perfeitamente, né, a resposta correta. E dessa maneira nós vamos para, né, o próximo item, que já é o quinto item, não é isso? Com a competência 3, a habilidade 11. Tá? Nesse quinto item, na competência 3, a habilidade 11, diz o seguinte: a habilidade é identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Mais uma questão de identificação. Vejam o texto. Diz o seguinte: só num sentido muito restrito, o indivíduo cria com seus próprios recursos o modo de falar e de pensar que lhe são atribuídos. Fala o idioma de seu grupo, pensa a maneira de seu grupo, encontra à sua disposição apenas determinadas palavras e significados. Estas não só determinam em grau considerável as vias de acesso mental ao mundo circundante, mas também mostram, ao mesmo tempo, sob o ângulo em que contexto de atividades objetos foram, até agora, perceptíveis ao grupo ou ao indivíduo. É um texto de ideologia utopia, de Mackin. E aqui nós temos uma perspectiva sociológica que fala sobre o conhecimento de grupo de pessoas. Nós estamos, meus queridos, comemorando 405 anos da nossa cidade. A nossa região, ela tem identidades próprias.
égua, pai d'égua, ir lá embaixo. Professor Sérgio, muitas vezes, quando jovem, tá, garoto, foi lá embaixo, quer ir lá no comércio, ou no Veropa, assistir um repá. Vejam a quantidade, não é, de termos que são próprios nossos, não é isso? Vai cair um toró, professor Sérgio, hoje à tarde. É quase uma certeza, ainda mais nesse nosso período, que é o nosso famoso inverno amazônico, não é isso? Então, essa forma de linguagem, ela é muito própria da nossa sociedade. É isso que o autor está falando, é isso que ele está apresentando. Lembra que eu disse para vocês, nós temos que partir de situações problemas. E as situações problemas, elas se fazem também através de textos técnicos, tá? Que devem ser interpretados, claro que de uma forma muito rápida. Lembrando que nós temos um tempo muito curto para interpretar um item do Enem. Não é? Pela média dos nossos matemáticos, são 3 minutos. Então, nesse tempo, nós temos que ter a habilidade de compreender rapidamente isso daí, correto? E aí nós temos as alternativas a serem apresentadas, né? Entre essas alternativas, observem aí o que ele mostra para nós, né? As alternativas. Veja que eu acabei de dizer para vocês que é importante, né? Quem vem ao Pará não tem como tomar açaí com garfo e faca, não é verdade? Se chegar aqui para tomar com garfo e faca, a gente vai saber que é um cara que veio de fora. Partindo desse princípio, isso faz parte de um conhecimento da realidade e está vinculada à nossa condição social. E aí vejam que o autor traz de cara, não é, a alternativa correta, o gabarito, a letra A, o conhecimento sobre a realidade e o condicionamento social. Na verdade, então, é importante que você, nesse momento, observe que esse item ele é de um grau difícil, porque você precisa ter um entendimento científico do texto, porque ele é tirado de um texto científico, mas ele deve ser trazido para a sociedade, para que a gente possa entender, né, esse texto. E isso é muito comum nas nossas aulas, né? Tentar trazer textos científicos para fazer esse diálogo com o nosso presente. Não é assim, professor Sérgio, na geografia? Trazer um texto de Milton Santos para poder fazer esse diálogo com o presente? Não é muito comum isso nas nossas aulas, Sérgio? De fato, a gente procura, né, aproximar, né, a discussão, o debate teórico do cotidiano dos alunos para que eles possam se apropriar desse conhecimento. Né? E é interessante a gente destacar aqui nesse item também, professor Pedro, que a transversalidade, né, das ciências que compõem a área das ciências humanas. Né? A gente, por vezes, já discutimos o conceito de paisagem nesse nosso bate-papo, e eu disse o seguinte, que é tudo que você percebe de onde você está. Tá? E aí eu disse na oportunidade que esse estar não era um local físico, tá? Mas era um local condicionado socialmente, como essa questão, como esse item, né, apresenta. Ou seja, o seu conhecimento depende da sua condição social. Né? E aí eu não estou falando dos aspectos socioeconômicos, mas me falando dos aspectos socioculturais. Claro que há uma associação entre a questão socioeconômica e sociocultural, mas a gente está falando de conhecimento. Né? Então, né, não significa dizer que um indivíduo, por exemplo, de uma classe menos favorecida vai ter menos conhecimento, ou que um indivíduo de uma classe mais favorecida vai ter mais conhecimento. Não, né? Isso é uma lógica de construção, de busca. Mas a lógica social ela pode ser um elemento que condiciona, como o item fala. Né? Então, a tua percepção, a tua capacidade analítica, ela é também fruto dessa prática social. Por exemplo, nós temos condições de perceber, né, nas palavras que o professor Kleber ilustrou, claramente o significado que cada uma delas tem. Né? Isso é uma condicionante social. Quem vem de fora das nossas práticas sociais vai demorar um pouco mais para compreender a lógica dessa prática, né? O significado dessas palavras. E os desdobramentos
que isso tem, os efeitos que isso tem em cada indivíduo. Tá? Isso é uma exemplificação bem linear, bem sutil em relação ao que poderia ser um elemento da condicionante. Tá? Professor Kleber? Muito bem. Olha quem chegou conosco aí, Sérgio, professor João. Chegou na hora certa, né? Um grande conhecedor da sociologia. Professor, nós estamos falando justamente de conhecimento empírico, aquele conhecimento advindo das nossas experiências. E eu ressaltei aqui um item, tá? Vou retornar um pouquinho para que você recorde desse item, que já caiu em edições anteriores do Enem, que fala justamente, é um texto do Marren, é onde ele fala sobre o sentido do indivíduo, né, de criar seus próprios recursos, a sua própria identidade, a sua própria fala, né? E aí nós temos o papel da sociologia, que é de fundamental importância nessa relação dos conhecimentos advindos da área de humanas, como história, geografia e a filosofia. E eu estava falando, né, dizendo do nosso aniversário de Belém, que Belém tem essa forma multicultural de conhecimento, onde você vai ao Ver o Peso, vai ver a realidade do Ver o Peso e vai ver ali quanto conhecimento está naquele espaço. Por isso que é uma das maiores feiras, né, a céu aberto da América Latina, e ali borbulha conhecimento, né, literalmente falando da questão dos rios. E aí você vai ter até nas nossas barracas conhecimento da culinária, conhecimento das ervas e outras coisas mais. E aí, professor João de Barros, como é que esse conhecimento empírico se faz presente? Como é que esse conhecimento cultural se faz presente no olhar da sociologia? E como é que a sociologia pode contribuir com os nossos alunos para a prova do Enem 2020? Seja bem-vindo, um bom dia para você, professor. Pode falar. Acho que falta ligar teu áudio, João. Desculpa, perdão. Agora. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo, tranquilo. Tudo certo. Tá, olha, é uma honra estar com vocês aqui. Eu peço perdão, estava em outra aula, outro colégio, melhor dizendo, mas não lembrar, tá? Lembrar que a sociologia pode contribuir num pensador aí fantástico, né? Para analisar, inclusive, o Ver o Peso, né? Não só o Ver o Peso, né? No caso, Belém, 405 anos hoje, é o Émile Durkheim, né? Acho que dentro desse texto que você colocou muito bem aí, o Émile Durkheim trabalha, né, com a discussão, os meninos não podem esquecer, agora para o dia 17, né, vai ter uma vitória muito grande de nossos alunos, eu imagino, claro, eu acredito. O Durkheim, porque o Durkheim trabalha com concepção de fato social, né? Então é uma metodologia, né, é um cunho científico, né? Ele vai identificar, evidentemente, que você falou do Ver o Peso, né? E quem anda pelo Ver o Peso como nós, não é isso? Sei lá, né, tomando aquele açaí com peixe frito, não é isso? Hoje eu pretendo ir lá. Nós vamos perceber exatamente que o Ver o Peso, mesmo naquele olhar, né, um pouco assim confuso para muita gente, do senso comum, mas lá tem todo o conjunto de regras, né, de valores, né, que estão dando conduta àqueles indivíduos, né, no espaço, né, e no tempo. Né? Então, eu posso sim utilizar o conceito de fato social de Émile Durkheim. E não esqueçam, né, na verdade, lembrem sempre que para Durkheim, né, o fato social ele é cultural. Né? Ele é cultural, então ele é possível ser entendido, explicado, né? Mesmo olhando para aquele espaço do Ver o Peso como confuso, como eu falei ainda agora. Parece confuso, mas não é, ele tem um entendimento, né, dentro da tradição, né, tem um entendimento dentro da racionalidade. Né? Agora, não esqueço exatamente que em Durkheim, né, os meninos que estão nos assistindo, nossos alunos aí, que para que realmente caracterizar um fato social, a gente precisa de 3 características. Né? A gente não pode esquecer disso. O fato social, né, ele é coercitivo, né, queira ou não queira, existe uma regra estabelecida, são regras morais. Ele é exterior, né, porque, evidentemente, né, se estabelece de fora, através das instituições, e ele é geral, né, para a grande maioria. Um exemplo claro é você, por exemplo, né, saborear o peixe frito com açaí. Né? Você chega lá, por exemplo, alguém que chega de fora, né, por exemplo, né, um turista, ele vai olhar, né, para os demais que estão ao lado e vão usufruindo daquela prática. Né? Ele vai ver que alguém coloca uma farinha, né, seja farinha baguda, né, você lembra? Farinha baguda.
É melhor, é melhor. É melhor, né? Quando não é tapioca, né? Farinha bagudo, é aquela que estrala nos dentes, né? Tem aquele camarão que está lá, então ele vai perceber, ele vai olhar, porque é aí que tem uma característica, né? É a ideia, né, do fato ele é coercitivo que existe ali uma força, né, dada pela tradição, pelo hábito, pelo costume. E ele vai perceber, ele vai olhar para entender isso, né? Então, o Durkheim, ele é muito feliz, né? Claro, o Durkheim é um dos principais teóricos, né, que estabelece a sociologia como ciência, né, na universidade. Ele vai contribuir com esse método, né? E dá para entender isso, os fatos sociais, por exemplo, no hábito de alimentação no ver o peso, né? Sabe o que eu lembrei também, pessoas, os demais mestres? A charge que você colocou aí, você pode colocar a charge de volta, por favor? Para não me alongar muito. A charge? Você pode colocar? Essa que você colocou aí. Tá, deixa eu pegar aqui rapidamente. A do trabalhador. É isso. Tá aqui. Essa aí, essa, professor. Isso. Eu lembrei também, né, vocês falaram aí sobre a interdisciplinaridade, né? Acho que é importante também analisar o Durkheim aqui também. Não só o Durkheim, mas o próprio Marx, o Weber pode entrar nessa discussão, mas bora pegar o Durkheim. Vocês percebem muito bem que o Durkheim, também não esqueço dessa discussão, no capitalismo, o Durkheim trabalha com, é importante isso, tá, para o dia 17, com o termo solidariedade, né? A solidariedade, né? A solidariedade aqui não no sentido de ser bondoso, caridoso, né, como diz a ética cristã, né? Para Durkheim existe o termo solidariedade do ponto de vista ao trabalho, né? Então ele alega que dentro do sistema, né, dentro da sociedade, por exemplo, a pré e a capitalista, existem diferentes formas de solidariedade. Uma que ele vai dar o nome de mecânica, né, e a outra que ele dá o nome de orgânica. Né? Qual é a diferença disso? Para dia 17 se cair, né? Você não pode esquecer. Que a mecânica, né, ele vai dizer que é baseada na tradição, né? Baseada em valores familiares, onde se une os indivíduos para executar um mutirão, né, uma colheita. E eles estão trabalhando, mas a união através, né, desse trabalho é tratada pela tradição, pode ser a religião, pode ser a família, né? E ele vai alegar que essa força, ela é baseada na semelhança de funções, que são poucas funções, né, trabalhistas, poucas especializações, por isso existe uma unidade de uma consciência coletiva, né, entre eles. Então ele diz que é muito forte na sociedade dito simples, como aqui no Cumbu, por exemplo, né, nosso belo Cumbu, né, nossas ilhas, né, que Belém tem 37 ilhas, se eu não estou enganado, né, sua geografia me corrija, por favor. Então existe a solidariedade chamada mecânica. Agora existe a outra que predomina para ele, por exemplo, em Belém, que na sociedade capitalista, é a orgânica. Aí, como o Durkheim era positivista, né, ele vai fazer uma alusão ao organismo humano, né, a orgânica, né? Ou seja, nós vamos lembrar do filme do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos, né, onde, né, tem esteira, que é o Fordismo, sim, né, professor Kleber, né, que é o Fordismo, e cada um faz o que? Uma função, né, dentro desse sistema. E o Durkheim vai dizer que cada um dessa função é um órgão. Ele faz, inclusive, uma analogia, né, o fígado, o coração, rim e pulmão. Então, há um grau não de dependência, é um grau de interdependência entre eles. Então, ele alega que nós caminhamos numa solidariedade mecânica para uma orgânica. E particularmente, dia 17, eles, se explorarem solidariedade, vão explorar a solidariedade orgânica. E vão, com certeza, fazer uma alusão ao Fordismo. Né? E aí nós vamos perceber agora que ela é característica de uma sociedade tipo moderna, e ele acredita que a sociedade, né, ela passa por etapas, um bom positivista, né? E baseada numa diferenciação de funções, e o que nos liga é a necessidade de cada função no sistema. Então, o Durkheim... Diga, professor. Inclusive, João, só para a gente poder seguir aqui, a tua contribuição está muito bem-vinda, só para a gente poder reforçar que o item que a gente vai estar discutindo agora, ele justamente fala a respeito disso, João. Deixa eu te mostrar aqui. Ótimo, perfeito. Esse item aqui, ele é da competência de área 4, tá? Com a habilidade 8, que diz assim, analisar diferentes processos de produção ou circulação de riqueza e suas implicações socioespaciais. Ele é construído com o seguinte texto, diz assim, o processo de concentração urbana no Brasil, em determinados locais, teve momentos de maior intensidade e, ao que tudo indica, atualmente passa por uma desaceleração no ritmo de crescimento populacional nos grandes centros urbanos.
uma causa para o processo socioespacial mencionado no texto é o ou a. E aí entra um pouco do que tu estás falando, dessa questão do espaço urbano, do trabalho, da solidariedade, tá? Aqui no caso orgânica. E aí eu perguntaria para o Sérgio, só para a gente fazer esse diálogo bem interessante que tu está propondo aí, Sérgio, ao olhar esse item, por que ocorre esse retrocesso aí, essa desaceleração, tá? No caso do crescimento populacional nos grandes centros? Sérgio, contribui conosco aí nesse diálogo, Sérgio. Vamos lá, professores. O professor João bem colocava, né, da lógica da solidariedade, né, nas estruturas de trabalho e como isso faz com que essas práticas funcionem. A gente transfere essa ideia de funcionalidade para uma dada materialidade colocada nesse item, que é o espaço urbano. Né? A gente vai perceber o quê? Que o item aponta que há uma mudança, né, na objetividade do espaço urbano dentro de uma lógica funcional. Ou seja, as áreas urbanas, dada a excessiva concentração, se tornam pouco funcionais. Ou seja, os congestionamentos, né, o preço da propriedade e do uso da terra, os custos para a manutenção desses espaços se tornam maiores. E isso, para a lógica do sistema, faz com que esses espaços se tornem desinteressantes. Né? E aí, então, a lógica social se reorganiza, né, à medida para tentar fazer com que esses espaços, ou buscando espaços mais funcionais. O modo de produção vai se redimensionar e buscar espaços mais funcionais. Né? E isso vai fazer com que lá, essas áreas urbanas percam determinados equipamentos, percam determinadas práticas sociais. Né? E aí isso leva a um processo de desconcentração. Né? Lembrando aos nossos alunos, né, que essa lógica de concentração e desconcentração, quando a gente se refere aos espaços urbanos, ela está ligada à existência de equipamentos urbanos, praças, hospitais, né, equipamentos de lazer, lojas, enfim, e determinadas práticas sociais. Então, na medida em que um determinado espaço concentra isso, eu digo que esse espaço é um espaço central. A gente pode analisar isso em várias escalas. Tá? Então, numa cidade como um todo, ela é central quando essa concentração de equipamentos e práticas sociais gera uma influência das cidades no entorno. Então, quando essa excessiva concentração começa a comprometer as lógicas solidárias, sejam elas mecânicas ou orgânicas, esse espaço precisa ser refuncionalizado. Né? E aí o sistema vai buscar essa refuncionalização do espaço, tá? Por meio de uma realocação dos equipamentos, né? Realocação das práticas. E aí a gente vai perceber isso muito presente nesse item. O professor João pode contribuir para que a gente possa eliminar outros distratores aí com clareza para os nossos alunos. João, é interessante ver nesse item aí, Sérgio, também, que no nosso contexto amazônico, isso é muito comum, né? A gente observa que nós temos as cidades dos polos mineradores, agropastoris, né? A questão da grande produção de soja, a região oeste, a região nordeste paraense, ela tem esse crescimento, né? Hoje, em outros eixos, ou seja, saiu-se daquele eixo Belém, né? Lembrando que a nossa região, Belém especificamente, foi muito povoada, foi muito procurada no último grande fluxo, na década de 70, 80, devido à questão dos grandes projetos na Amazônia. Então, Belém teve esse destaque. Mas, a partir da década de 90, a gente vai vendo essa realocação em outros municípios, tá, do interior paraense e o crescimento disso. Né? E essa realocação, ela traz alguns problemas de ordem também social. Né? A gente consegue perceber, por exemplo, nas áreas interioranas, tá, o crescimento de criminalidade, tá, vários tipos de violência, sem contar o alargamento de problemas ligados à terra, né, a questão da grilagem e outras questões sociais.
Eu acredito que por aí a gente consegue perceber, né, João de Barros, um pouco também esse efeito, né, social, tá, quando você tem a realocação do polo industrial de Belém para os interiores. Você concorda aí, João? Sem dúvida, Kleber. Eu lembro, dá para lembrar, né, agora de um conceito que os meninos não podem esquecer, né, quando o nobre colega, né, de geografia, esqueci o nome dele agora, Sérgio. Sérgio, perdão, Sérgio. Sérgio, quando você fala exatamente dessa relocação, né, de serviços, né, de instrumentos e tal, eu lembrei de um pensador do Max Weber, né? Também os meninos não podem esquecer agora 17, esse pensador, né, sociológico, muito importante nas ciências humanas, né? Inclusive a geografia, a história, trabalha esse pensador. E ele trabalha o conceito de burocracia, né? Quando você falou aí de locamento, quando o Kleber fala de locamento, né, desses serviços, é que nós vamos trabalhar aqui o conceito de burocracia, né? A burocracia, para Weber, né, é um conceito utilizado para facilitar, né, para poder possibilitar, né, o funcionamento de uma instituição, o funcionamento de uma empresa, né, o funcionamento do Estado, né? Da feita que, né, você falou aí, né, que esses serviços estão tendo dificuldade de locomoção, né, dificuldade de ser atendido aqui, né, na cidade, né, está tendo esse problema sério, né? E ele trabalha com um termo chamado disfunção da burocracia. Disfunção da burocracia. Então, a burocracia ela não está, né, dentro do ponto de vista acadêmico, científico, né, possibilitando, né, uma melhoria desses serviços, ou o rendimento desses serviços para o sistema. E aí acaba, né, havendo, como você falou, esse deslocamento, né, para outros setores, para outro espaço, onde essa burocracia ela possa funcionar mais, né, dentro dos princípios científicos. Né? É interessante essa abordagem nesse item, né, no caso que você colocou, sobre exatamente, né, essa questão da cidade de deslocamento dos serviços, né, para esses outros espaços. E isso realmente não podemos esquecer do Weber. Tá? É disfunção da burocracia, onde a burocracia não está mais, né, atendendo, não está mais conseguindo, né, do ponto de vista dentro da necessidade do sistema, né, fazer realmente esses serviços ter qualidade, ou ter funcionalidade com uma rapidez, como o sistema, como o mundo, né, moderno exige. Tá certo? Perfeito, João. E aqui nós vamos para outro item. Veja aí que nesse item nós vamos ter a presença da contribuição literária, né, poética. Esse item está ligado à competência 4, habilidade 18, analisar diferentes processos de produção ou circulação de riqueza e suas implicações socioespaciais. E aí nós temos um texto maravilhoso que diz o seguinte: mas plantar para dividir, não faço mais isso não. Eu sou um pobre caboclo, ganho a vida na enxada. O que eu colho é dividido com quem não planta nada. Se assim continuar, vou deixar o meu sertão, mesmo os olhos cheios d'água e com dor no coração. Vou para o rio carregar massa para os pedreiros em construção. Deus até está ajudando, está chovendo no sertão, mas plantar para dividir, não faço mais isso não. No trecho da canção composta na década de 60, retrata-se a insatisfação do trabalhador rural com o quê? Meu amigo Sérgio, com o que esse trabalhador está indignado, Sérgio? Por que ele não quer mais plantar para dividir, Sérgio? O que a geografia pode ajudar nesse momento, Sérgio? A gente percebe claramente a lógica, né, da exploração da força de trabalho, né, a lógica de um determinado grupo social que, dentro do espaço agrário, né, se vê desprestigiado, se vê explorado, né, e vai buscar alternativas, né, vai se deslocar desse espaço, né, segundo o personagem da canção, né, que está tendo melhorias, ou seja, Deus está permitindo que chova, ou seja, as coisas vão melhorar, mas as práticas são inadequadas, né, ele se coloca insatisfeito. Então, eu tenho aí uma relação desigual, uma relação de exploração, né, fica muito latente isso, e uma prática no espaço agrário da relação de exploração, ou seja, não só, né, nos espaços urbanos, como as outras questões mencionavam, né, mas também no espaço agrário, essa prática social desequilibrada,
né, gera uma certa mobilidade. E aí esse indivíduo sai do campo para a cidade, se desloca. Né, então, aí eu tenho uma leve menção ao movimento migratório. Né, ele sai de um espaço para outro, ou seja, a migração, nesse caso específico, do campo para a cidade. São elementos a destacar nesse item. Perfeito. João, por que esse caboclo está indignado, João? O que a sociologia pode contribuir para entender a indignação desse camarada? Diga para nós. Amigo Cléber, e o Sérgio aí, foi muito feliz nessa colocação. Eu só lembrei do pensador, né, do Karl Marx, né, nosso grande teórico crítico, né? E eu lembrei também, vinculado aí ao movimento pela luta da posse da terra, né? Que, por exemplo, um dos movimentos mais organizados hoje na América Latina, que é o movimento dos trabalhadores sem terra, né? Então, esse conflito, né, Sérgio, você bem colocou aí, né, que vai gerar essa fuga, mas muitos não vão sair, né? Alguns vão resistir, não é verdade, Sérgio? Vão se organizar numa ação coletiva, né? Vão ter um projeto, né, que é a luta pela posse daquela terra, né? Vão ter ideologias próprias também, né, muitas vezes apoiadas, na verdade, na ideia do marxismo, que é uma das orientações do movimento, né, do MST, por exemplo, e vão ter uma organização, né? Então, esses três elementos que compõem, por exemplo, o movimento social, que são, né, um projeto, uma ideologia, uma organização, vão estar muito bem colocados na resistência no campo, né? E aí nós temos o MST, conforme colocado, aí muito bem. E o MST, se você olhar exatamente, né, ler os objetivos, ou seja, a meta dele no site deles, por exemplo, não só esse movimento, mas principalmente ele, estamos falando agora, né, no caso da letra da música e do poema, dá para lembrar do conceito de mais-valia, né, Sérgio? Essa questão essa exploração desse trabalhador na visão do Marx, né, onde dessa mão de obra, né? E aí fica lembrando também que existe aquela mais-valia absoluta e aquela mais-valia relativa, né? Então, se a gente for perceber, né, desses dois conceitos, a mais-valia absoluta é quando explora esse trabalhador ao extremo, né, até 12, 13, 14, 16 horas por dia. É que a gente encontra, por exemplo, em algumas propriedades, trabalho análogo ao escravo. Aqui também esse movimento social luta contra, né, essa exploração que existe no Brasil, e o Brasil é campeão, o Pará é campeão, infelizmente, nessa prática, né, professor Kleber? E aí nós temos também a mais-valia relativa, né? A relativa também vai estar no campo, essa produção, porque o Marx vai dizer que é associar, né, a máquina ao homem agora, né? Não é isso, professor Sérgio? Então, você associa a máquina ao homem, você aumenta a produção, diminuindo, inclusive, o número de trabalhadores na produção, é o que a gente está vendo na mecanização do campo. Essa mecanização do campo também faz expulsar, né? Faz essa mobilidade, né? Essa saída, né, desse homem do campo para as cidades também. Eu não sei, o Sérgio também pode contribuir mais com isso, né, que é um ramo muito prático da geografia. Então, é interessante como esse foco aí, professores, acaba levando ao teórico, né, ao Marx, né, da mais-valia, né, não esqueça, mais-valia absoluta, né, que nós temos muito ainda presente no trabalho análogo ao escravo, e a mais-valia relativa, que está associada à máquina, à produção, à tecnologia, que a gente vê muito claramente no campo e também nas cidades. Tá certo? Perfeito, professor. E aí nós temos como a resolução do item a letra A distribuição desigual da produção, né? Por isso que é a grande indignação do trabalhador do campo, né? Que muito bem foi apresentado. Mas nós estamos chegando já ao final da nossa live. E aí eu vou selecionar mais um último item para nós fecharmos, né, com chave de ouro esse nosso trabalho, agora pela manhã aqui, com os alunos das escolas da USE 8. Tá? E nós vamos ao último item, onde eu quero apresentar para vocês a importância, né, que temos que ter na observação, tá? De um item que é muito comum, né? A gente tem discutido, falou com o Sérgio, tá? Que é a questão ambiental, né? Isso até pela perspectiva também sociológica. Aí eu trago um item que fala da competência 6, né? Com a habilidade 28, que pede para relacionar o uso de tecnologia com os impactos socioambientais em diferentes contextos históricos e geográficos. O texto diz o seguinte, é de Milton Santos: a natureza do espaço. A poluição e outras ofensas ambientais ainda não tinham esse nome, mas já eram largamente notadas no século XIX, nas grandes cidades inglesas e continentais. É a própria chegada ao campo das estradas de ferro suscitou protestos.
a reação antimaquinista, protagonizada pelos diversos ludismos, tá? Antecipa a batalha atual do ambientalista. Esse era, então, o combate social contra os miasmas urbanos. O crescente desenvolvimento técnico-produtivo impõe modificação na paisagem e nos objetos culturais vivenciados pela sociedade. De acordo com o texto, pode-se dizer que tais movimentos sociais emergiram e se expressaram por meio, é interessante nesse item, a questão, tá, da discussão da transformação que Milton Santos traz lá desde o século XIX. Né? E eu vou lembrar de um autor da história, né, que é o professor Stuart Hill, tá, que ele faz uma análise e ele fala, olha, as cidades tornaram-se cidades febris, cidades cinzentas no século XIX. Tá? Já havia, sim, lá uma preocupação em combater os efeitos danosos da Revolução Industrial. Trazendo isso para o nosso presente, já que o Enem é composto por situações problemas, professor Sérgio, é possível, tá, chegar ao gabarito dessa questão, o aluno entendendo a nossa realidade e comparando a esse magnífico texto aí do professor Milton Santos, professor Sérgio? Perfeito, professor Kleber. De fato, a sociedade contemporânea, né, tem se deparado cada vez mais com a insurgência da problemática ambiental, né? Na medida em que a pressão do uso dos recursos naturais, com o advento, o avanço da tecnologia, se torna mais intensa, né, os movimentos ligados à desconstrução dessas práticas se fazem mais presentes. Né? Então, a problemática ambiental gira em torno da ideia da busca do equilíbrio. Né? A busca desse equilíbrio é o que embasa a lógica da teoria da sustentabilidade. Então, a tentativa de fazer os espaços mais sustentáveis é a grande chave na busca pelo equilíbrio ambiental, que já era reclamado, né, como menciona o texto, desde o século XIX. As sociedades modernas intensificam isso, porque os instrumentos de apropriação e uso são mais intensos, né, que no século XIX, mas não é uma novidade a problemática ambiental. Né? Ela é uma manutenção da prática do sistema, está arraigada no próprio sistema capitalista e nas práticas sociais. Ou seja, culturalmente, nós somos habituados, né, a consumir sempre mais, né, a querer sempre o novo, mesmo que aquilo que a gente já possua mantenha a sua função, mantenha seu funcionamento, nós somos instigados pela lógica do sistema a consumir sempre mais, a buscar sempre novos produtos. Isso, obviamente, gera uma pressão ambiental, né? Em contrapartida, né, ou melhor, dialeticamente falando, a própria sociedade paga uma conta muito alta por essa pressão, né, sobre o meio ambiente. A gente tem, em várias escalas, a materialização de problemas ambientais ligados a essa crescente, né, de exploração da natureza desde o século XIX. Perfeito. Professor João, sua contribuição para este item que fala de ecologia, meio ambiente, no caso, e a própria sociedade, de um modo geral, que o Milton Santos apresenta para nós. Como é que você pode analisar esse item, professor? Kleber e Sérgio, eu lembrei, Sérgio, agora daquele do grande teólogo, né? Nosso grande teólogo Leonardo Boff, né? Que vocês devem conhecer muito bem, os meninos também aí, nossos alunos que estão assistindo. Leonardo Boff, um teólogo da teologia da libertação, né? Ele tem um livro chamado, né, Terra, a Nossa Grande Mãe, né? Que ele frisa muito bem, né? Ele diz que se eu mexer numa minhoca, né? Se eu eliminar uma minhoca, salvo, né? Claro, evidentemente, colocar para tentar no anzol pegar um peixe, né? Mas se eu eliminar várias minhocas, eu vou, evidentemente, estar desequilibrando, não é isso? O nosso ecossistema, tá? Então, aquela minhoca que a gente jogava, né? Que jogava, ou seja, eliminar, agora não. Eu penso nela, eu ajudo essa minhoca, inclusive, né, a passar por um lugar para o outro, por exemplo. Né? Então, essa ideia, né, da sustentabilidade, ela ganhou destaque em função do quê? Que agora, de acordo com o Leonardo Boff, que tem uma linguagem também sociológica e filosófica,
Agora, o que está em jogo é o planeta todo, né? Essa nossa mentalidade, essa consciência planetária, ela está sendo agora fundamental, né? Isso, inclusive, para poder, né, buscar esse equilíbrio que o Sérgio muito bem falou, né? Buscando essa sustentabilidade. E é impressionante também entender que ele cita também Leonardo Boff, ele cita o Marx, que ele chama de fetichismo na mercadoria, né, Sérgio? Esse lado consumista exacerbado, né? Você consumir tudo que é importante dentro do sistema capitalista e é levado a consumir isso, que é um fetiche. É um desejo que te provoca, que muitas vezes você não vê que dentro dessa mercadoria que você está consumindo, está vendo uma exploração do próprio planeta, que está vendo um desequilíbrio que pode ser até ameaçado a tua própria sobrevivência. Mas você não percebe isso. A lógica do consumismo, ela é tão forte, que você acaba exatamente desejando tanto essa mercadoria que vamos colocar entre aspas, né, um Deus, e você não vê que consumindo muitas vezes essa mercadoria de forma exagerada, né, vai levar exatamente ao desequilíbrio do próprio meio ambiente, portanto, seu. É fantástico essa colocação lá no Boff, citando Karl Marx, no fetichismo da mercadoria, né? Que acaba incumbindo, muitas das vezes, esse desejo, uma exploração, né, de seres humanos também. Porque nós não estamos deslocados da natureza, nós somos a natureza, né? Eu sabendo que a ciência, a cultura nos elevou no patamar maior de compreensão, tá certo? Perfeito. Então a gente não pode esquecer esse ponto, tá certo? Perfeito, e aí você fechou com chave de ouro aí o item, né? O gabarito é a letra E, né, que fala da contestação, da degradação do trabalho, das tradições e da natureza. Meus amigos, foi maravilhoso esse bate-papo com os nossos alunos. Esperamos ter contribuído com eles, né? E agora eu peço a vocês darem as suas contribuições finais, tá? Eu peço aí a fala do nosso amigo Sérgio para dar a sua fala, seu agradecimento, né? E a sua fala para os nossos alunos que vão fazer o Enem domingo, professor Sérgio. Pode falar. Pois é, todos os nossos estudantes, né, especialmente os das escolas da USE 8, eu queria dizer que nós acreditamos muito em vocês. A gente sabe dos sonhos, a gente sabe do esforço de cada um de vocês, e a gente acredita e aposta nisso. Acredita, como já bem dissemos no início desse nosso bate-papo, no trabalho sério que foi feito durante esse ano, trabalhando item por item, habilidade por habilidade, competência por competência, nas salas de aulas das diversas escolas que vocês fazem parte, né, nas salas virtuais desse momento específico, e pede que vocês tenham apenas tranquilidade, né? A prova do Enem é uma prova que não avalia apenas o nível de conhecimento, mas avalia o teu equilíbrio emocional, a tua velocidade de raciocínio. Então, a tranquilidade é fundamental. Né? Vocês já venceram tantas batalhas, e agora tem que vencer, né, a ansiedade, tem que vencer, né, a preocupação excessiva e se colocarem como pessoas tranquilas, né, que estão ali lutando pelos seus sonhos, e saibam que aqui do outro lado, né, tem pessoas que acreditam, que apostam em vocês, que se dedicaram, que prepararam da melhor forma possível materiais que chegaram até vocês, né, que atenderam vocês pelo WhatsApp, que responderam e-mails, né, que fizeram o possível dentro das condições dadas para contribuir para esse momento que é tão importante para a vida de vocês. A gente espera, né, que todos vocês obtenham sucesso. Agradecemos também ao professor Kleber pela condução desse momento, professor João de Barros pela participação que abrilhantou nosso bate-papo aqui, a professora Giovânia, que comandou a equipe que organizou esse momento, e a todos os alunos que vão se submeter a essa avaliação. Nós desejamos boa sorte e esperamos que todos tenham sucesso. Tudo bem. Professor João, sua fala para os nossos queridos alunos. Vou ser muito breve, porque o Sérgio já falou, né, o que deve falar realmente. Foi brilhante aí. Eu só peço realmente que os meninos, né, as meninas, né, nossos alunos, do Pedroso também, que estão muito fortes aí nesse, né, agradecer também a USE 8, né,
e o Kleber também, mas colocar exatamente que ele não esqueça de se proteger, né, de ir realmente, né, isso, com o seu gel, né, com a sua, levar 2 ou 3 máscaras, né, para trocar na hora, se for possível, descartar a outra, né, e colocar reservadamente, né, as suas canetas, tenta colocar o álcool para higienizar exatamente, ou seja, ter essa preocupação nesse dia também, que acima de tudo a vida, né, acima de tudo, né, isso, a necessidade da felicidade através da vida, tá bom? E que vocês tenham uma boa avaliação e arrebentem. Arrebentem mesmo, vão para frente, que a vitória será nossa, tá bom? Obrigado. Bem, eu só tenho a agradecer, participar desse momento maravilhoso, ter partilhado com esses colegas de trabalho, de excelência, que fazem parte da educação paraense, e acreditamos que você é que vai escrever a história nesse momento. Você, nosso aluno, que com muita dificuldade, com tantos desafios enfrentados, vai ser o vitorioso. Eu fecho a minha fala com o pensamento de uma literária chamada Cynthia Kersey, que diz o seguinte: acredite em si próprio, e chegará um dia em que os outros não terão escolha, senão acreditar com você. Nós acreditamos na sua aprovação, estamos aqui com a fé em Deus que tudo vai dar certo, e que a saúde virá em 2020 com a vacinação. Muito obrigado a todos vocês, queridos alunos da USE 8. Professora Giovânia, seu microfone, professora. Tá bom, obrigada. Quero retornar a esse momento, né, esse intervalo que vai nos levar para um novo momento. Agora nós vamos estar conversando com os colegas da linguagem, da outra área de conhecimento, códigos e suas tecnologias, mas agradecer a participação dos colegas que aqui abrilhantaram esse primeiro momento. A nossa satisfação, o nosso agradecimento imenso a cada escola que vocês estão representando aqui. Obrigado pelas dicas importantes aos nossos alunos. Tá? Nesse momento, a gente sabe que atravessamos um momento extremamente difícil e vocês, com essa fala de preocupação para que nossos alunos consigam chegar no dia da realização da prova da melhor forma, bem seguros, naquela segurança pessoal, que eles possam ter essa preocupação na hora de organizar o seu material. As máscaras não podem ser esquecidas, a caneta é importante para que eles levem. Os alunos que forem precisar da declaração, precisa levar impressa para que o chefe de sala possa assinar no dia. Então, que esses pequenos detalhes não sejam esquecidos. E que o principal documento é o RG. Tá? Claro que existe outros documentos que podem ser utilizados, mas que eles peguem o RG, não levem cópias coloridas, não levem documento que possam fazer com que esse sonho se torne distante. Tá? Então, que essa atenção seja, de fato, na organização desse material no dia. A gente sabe que o nervosismo, a inexperiência acaba comprometendo. Então, muito obrigado pelas dicas, meus colegas, e tenho certeza que novos momentos virão. Muito obrigada. E aí a gente agora convida os novos colegas que vão fazer parte desse momento com a gente também.